Olá pessoal, bom dia. Eu quero falar aqui novamente sobre a questão da intolerância religiosa. Eu apresentei num vídeo passado um livro de Edir Macedo chamado Orixás, Caboclos e Guias, Anjos ou Demônios, em que ele destila muito ódio, sabe? Um discurso de intolerância religiosa, sobretudo as religiões de matriz africana, a Quimbanda, o Candomblé, a Umbanda, mas também ao kardecismo. E aqui e ali também ataques ao catolicismo. Isso para mim é uma coisa muito séria, porque o discurso da intolerância religiosa e do ódio continua na ordem do dia do Brasil. Vocês fizeram uma pesquisa no Google, vão ver lá muitos casos, vários casos de destruição de terreiros, de espaços dessas religiões, que não é de hoje, sabe? Essa perseguição é histórica. E continua tão pertinente que dois casos específicos que eu quero tratar muito rapidamente aqui ocorreram no mês passado. Um com influencer chamada Michelle Dias Abreu, uma lourona bonitona, que ela teve o atrevimento, sabe? A covardia, a maldade de dizer que o Rio Grande do Sul está atravessando o que está atravessando, com essas enchentes, com essas destruições provocadas pela chuva, porque lá existem muitos macumbeiros, segundo ela. Isso foi um castigo da ira divina. Essas pessoas fazem essas coisas porque querem engajamento, querem visualização, né? Querem acontecer, aparecer em reportagem, enfim. Querem ganhar destaque, né? De alguma forma, mesmo que seja negativa. Mas bastou o Ministério Público cair em cima para ela começar a negar. Ela chegou a dizer que não quis ofender ninguém. Como não quis ofender, né? A pessoa faz uma coisa dessa, espera o quê? Aplausos, né? O outro caso também ocorrido de maio foi da cantora Anitta. Ela é adepta do candomblé. Os fãs dela sabem disso, porque não é de hoje que ela fala. Ela lançou um clipe chamado Aceita, em que, embora faça referência também a outras religiões, a outras crenças, como neopentecostal, a crença judaica e o catolicismo, é sobretudo sobre o candomblé que ela trata ali, sabe? Mostra rituais, mostra ela tomando banho, coisas ligadas à religião dela. E isso teve uma repercussão muito negativa entre os próprios fãs dela. Ela perdeu vários milhares de seguidores. Enfim, eu quero tratar aqui de duas obras que eu entendo que possam ser muito esclarecedores para vocês e para vocês entenderem também que não se trata de mimimi. Porque quem diz que é mimimi são pessoas que não sofreram nenhuma perseguição e que estão de bem, né, na sociedade. Então, para elas isso é nada. É igual a pessoa que é heterossexual e acha que o homossexual tem que sofrer o que for possível, sabe? E ser desprezado e tudo isso. Olha, eu costumo marcar no fim das páginas do livro que eu leio o dia em que eu terminei. Este, por exemplo, eu vou ler apresentar agora, eu terminei de ler no dia 2 de abril de 2010. Esse livro se chama A Construção da Verdade Autoritária, da professora Maria das Graças Andrade Ataíde de Almeida. Um dos melhores livros que eu já vi na minha vida, tanto na forma da escrita como na documentação, sabe? Tudo que ela pesquisou é muito interessante. E trata do governo de Agamenon Magalhães durante a interventoria dele, no chamado Estado Novo, que foi a ditadura do governo Getúlio Vargas, que foi de 1937 a 1945. Ela fala como a construção de uma identidade de uma cidade moderna, uma cidade renovada para o Recife, de Agamenon Magalhães, foi construída à custa de muita perseguição a tipos populares, por exemplo, Engraxate, a Paz de Santo. E isso porque a interventoria era muito ligada ao catolicismo, né? Existia aqui aqui em Pernambuco, uma chamada Congregação Mariana. Então, membros da Congregação Mariana, que era católica, trabalhava no governo de Agamenon Magalhães. Tem um capítulo aqui, é o capítulo 3º, que é em nome da modernidade, que ela trata especificamente dessas transformações, né? Essas metas da interventoria. Aí tem um ponto que se chama, que o título é assim, Loucos, quem são eles? Aí que trata especificamente dos rituais, das religiões de matriz africana, de como elas foram perseguidas, né? Aí ela diz assim, o secretário de Segurança Pública, Telvino Lins, expediu uma portaria em 25 de janeiro de 1938, proibindo o funcionamento dos centros espíritas. Eles denominavam centros espíritas a todos os terreiros
religião de matriz africana e também do kardecismo, né? Porque essa dominação, muita gente até confunde até hoje. Essa proibição foi baseada na Constituição de 37, que era uma Constituição do governo autoritário, né, ditatorial. A própria Constituição dizia que era permitir liberdade de expressão a todos os brasileiros, mas que coibia práticas viciosas que corrompem a degradação de pessoas. Eles encaixaram os terreiros nesse quesito. Aí, ela diz: nesse contexto, os terreiros afro-brasileiros passaram a sofrer perseguições policiais, sendo fechados. Seus utensílios deveriam, por ordem da polícia, seguir para um museu. Era o Museu da Diretoria de Higiene Mental e Serviços de Assistência a Psicopatas. Seus adeptos ocuparam as primeiras páginas dos jornais da cidade, sendo humilhados e ridicularizados. No caderno de imagens, a reprodução não são muito boas, não, sabe? Não ficaram boas. Eles pegaram imagens de jornais. Nessa imagem é uma matéria da Folha da Manhã e foi publicada no dia 21 de março de 1938. A manchete diz assim: um espírito ruim no corpo do catimbozeiro. Todos os discursos eram cunhados, eram elaborados de forma a ridicularizar e tratar com desprezo esses terreiros, né? Que essas perseguições, gente, que não é de hoje que ocorrem, levaram, uma das consequências, levaram esses terreiros a ir para os subúrbios, né? Ficar longe do centro da cidade, porque era uma forma de existir sem a perseguição policial. O outro livro é esse. É um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso, organizado pela professora Lilia Moritz Schwartz e o professor Flávio Gomes. É um livro muito abrangente. Não se trata especificamente de religião. Trata da questão da chegada dos africanos aqui para serem escravizados e de toda a trajetória deles, né, do período colonial até atravessar o século XX, até os nossos dias. Eu terminei de ler esse livro em 27 de fevereiro de 2019. É uma reunião de muitos ensaios. Uns são breves, outros um pouquinho mais longos, mas todos muito, muito interessantes. Trata de variados temas, como eu disse. Então fala de abolição, fala de doenças, fala de religiosidade, fala de associativismo, né? Fala de irmandades, tudo que envolve a população negra. Aí temos aqui um específico sobre religiosidade, breve, página 377, do Luiz Nicolau Parré. Eu acho que se pronuncia assim, Parré. O título é Religiosidades. É breve, ele tem poucas páginas. E ele trata dos saberes, das cosmovisões e práticas e rituais trazidos pelos africanos para cá, para o país. Ele diz assim, lá sobre toda a trajetória dos terreiros, o sofrimento dessas pessoas, né, as perseguições, ele encerra dizendo assim: hoje ele mudou muito, porém persiste no campo religioso afro-brasileiro a tensão conflituosa entre os discursos da resistência cultural, a valorização seletiva do Estado e a intolerância que vem de um novo fundamentalismo cristão. É isso que eu lhes falei desde aquele vídeo com o livro de Edir Macedo, né? Porque os cristãos, principalmente os neopentecostais, que se julgam ter o monopólio da fé, né, e da crença, buscam na Bíblia justificativa para a sua prática de delinquência e de crimes, né, contra essas religiões, que é uma pena. Eu fico pensando, sabe que eu fico pensando às vezes, e se ocorrer essas pessoas que estão sendo perseguidas e discriminadas começarem a reagir no sentido de rebater, né, de passarem elas a atacar essas igrejas desses protestantes? Já pensaram que coisa terrível que vai ser? Não é? Por isso que a harmonia entre as religiões deve ser mantida, deve ser um discurso que sim, deve continuar na ordem do dia, e a gente que tem alguma opinião ou um espaço para manifestar opinião deve militar nesse sentido, de fazer com que a tolerância religiosa, de que o ecumenismo, né, seja algo posto em prática, e não um discurso que só aparece quando ocorre algum crime grave, ou alguma ameaça grave, ou alguma perseguição em que apareçam mortos. É isso, pessoal.